sabe qual a relação entre um bar e a luta da comunidade LGBTQIAP+? Sim, um bar que vende bebidinhas, que nos dão uma animadinha. Se não sabe, eu te explico. O ano era 1969 e exatamente em julho, o mês em que o homem chegava à Lua, a comunidade LGBTQIAP+, que frequentava um bar em Nova York, nos Estados Unidos, cansou de apanhar gratuitamente da polícia e foi pra cima. Nascia ali a revolta de Stonewall, batizada com o nome do bar, que marcou a luta moderna por direitos para nós. Foram inúmeros confrontos com a polícia que se transformaram em um movimento de resistência e orgulho, desafiando a repressão sistêmica que a comunidade enfrentava. Figuras históricas como Marsha P. Johnson, uma mulher trans, e Sylvia Rivera, uma travesti, que estavam lá tomando suas biritinhas de boa, desempenharam papéis cruciais nesse movimento. Elas estiveram na linha de frente dos protestos, simbolizando a interseccionalidade entre a luta de classes e as lutas identitárias. As duas não apenas combateram a repressão direta, mas também abriram caminho para um movimento que reconhece a necessidade de unir a luta contra a expressão de gênero e sexualidade com a luta mais ampla contra a exploração capitalista. Elas catalisaram a formação das organizações de direitos LGBTQIAPN+, e lançaram as bases para a luta contínua por justiça e igualdade, destacando a importância da resistência coletiva contra todas as formas de opressão. Não tenhamos dúvidas. Dentro do sistema capitalista, as opressões de gênero e sexualidade são amplamente enraizadas e sustentadas por uma estrutura social que privilegia as normas cis-heteronormativas. Essas normas que definem e limitam as identidades e expressões de gênero e sexualidade não surgiram no vácuo. Elas estão profundamente interligadas com as necessidades do capitalismo em manter certas hierarquias sociais e formas de controle sobre os corpos e as relações pessoais, como por exemplo a família nuclear, historicamente promovida como uma unidade econômica fundamental, garantindo a reprodução da força de trabalho e a manutenção das relações de produção. Sob essa ótica, as identidades e diversidades frequentemente se chocam com as normas estabelecidas, sendo marginalizadas, estigmatizadas e sujeitas à violência, tanto física quanto simbólica. O patriarcado, um sistema de dominação que sustenta a opressão de gênero, trabalha em conjunto com o capitalismo para manter essas estruturas de poder, limitando as liberdades individuais e coletivas e perpetuando a exploração. Por isso, a opressão desta população não pode ser vista de forma isolada. Ela é, em grande medida, um reflexo das dinâmicas mais amplas de exploração e dominação que caracterizam o capitalismo. As opressões que afetam esta população não são simplesmente questões de preconceito ou discriminação individual, mas fazem parte de toda uma estrutura social e econômica que se beneficia dessas divisões. Compreendemos, então, que esta é uma luta profundamente entrelaçada com a luta de classes, sendo uma luta contra o capitalismo em si, e que a emancipação plena da população LGBTQIAPN+, está vinculada à superação do capitalismo e à construção de uma sociedade socialista, reconhecendo que a emancipação de um grupo não pode ser completamente realizada sem a emancipação de todos. Vamos entender melhor essa história da organização da população LGBT? A repressão contra esta população no Ocidente, a partir do desenvolvimento do sistema capitalista, pode ser entendida como uma expressão dos mecanismos de controle social do capitalismo que busca normatizar corpos e sexualidades de acordo com as suas necessidades de produção e reprodução. Essa repressão ocorre em três frentes principais: a estatal, a médica e a social. No campo estatal, muitos países mantinham leis que criminalizavam a homossexualidade e outras formas de expressão de gênero que fugiam ao padrão binário. Nos Estados Unidos, por exemplo, até o movimento pelos direitos civis e o surgimento dos movimentos LGBTQIAPN+, na década de 60, leis contra a sodomia eram usadas para perseguir e encarcerar estas pessoas.
No Reino Unido, a condenação de figuras públicas como Oscar Wilde, no final do século XIX, simplifica a rigidez e a severidade em que o Estado atuava para suprimir qualquer desvio das normas sexuais estabelecidas. Na esfera médica, essas identidades são frequentemente patologizadas. A homossexualidade, por exemplo, só deixa de ser considerada como patologia na década de 90, através de um decreto da Organização Mundial de Saúde que retira da classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, o CID, tratamentos invasivos e cruéis, como terapias de choque e lobotomias, eram aplicados em tentativas de curar a homossexualidade, refletindo como uma compreensão profundamente arraigada de que qualquer desvio da normatividade cis-heterossexual era uma anomalia que precisava ser corrigida. Por fim, na dimensão social, a repressão manifesta-se através do estigma e da marginalização. As normas sociais exigem que os indivíduos escondam suas identidades, vivendo vidas duplas ou em constante medo de exposição. Aqueles que são descobertos ou que se rebelam contra essas normas enfrentam a exclusão, a violência, perda de emprego, além da rejeição familiar e comunitária. Essa repressão social está intrinsecamente ligada à necessidade do sistema capitalista de manter uma ordem social que garanta a reprodução dos valores e das estruturas de poder existentes. A revolta de Stonewall inspirou diversos outros movimentos importantes ao redor do mundo. Eles desempenham um papel crucial na luta pelos direitos e pela igualdade de pessoas de diversas orientações sexuais e identidade de gênero. É importante termos uma visão geral de como algumas das organizações mais influentes em diferentes regiões do globo, compreendendo que em cada região as organizações enfrentam desafios específicos e desenvolvem estratégias de resistência e advocacias adaptadas às realidades locais. Juntas, essas iniciativas contribuem para um movimento global mais forte, que buscam assegurar que todas as pessoas LGBTQIAPN+, possam viver livremente e sem medo de discriminação ou violência e contribuam para a construção de uma sociedade mais igualitária para todas as pessoas. Ainda nos Estados Unidos, temos outras 3 importantes organizações. A Human Rights, cuja sigla é HRC, foi fundada em 1980 e é uma das maiores e mais influentes organizações de defesa dos direitos LGBTs nos Estados Unidos. Ela trabalha para assegurar a igualdade plena por meio da advocacia política, campanhas de conscientização e apoio legislativo em nível federal, estadual e local. A GLAAD, a Aliança de Gays e Lésbicas contra a Difamação, é uma organização focada na representação da população LGBT na mídia. Foi criada em 1985 e tem sido importante para combater a desinformação e promover uma imagem positiva das pessoas LGBT. A organização monitora e desafia a cobertura midiática, além de incentivar a inclusão e representação adequada em promoções de entretenimento. E a National LGBTQ Task Force, gente, eu nem sei se fala desse jeito, mas é isso, a gata é importante, que tem um histórico de lutas pelos direitos civis que remonta a 1973. Desde então, ela tem sido um ator importante na promoção da igualdade e na defesa dos direitos LGBTQIAPN+. A organização atua em diversas frentes, desde o combate à discriminação no local de trabalho até a defesa da justiça social e racial. Na Europa, 2 organizações se destacam pela atuação na promoção da igualdade. A ILGA Europa, que é a parte da International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, é uma organização-chave na promoção dos direitos LGBTs em todo o continente europeu. Ela atua principalmente por meio de advocacia política, monitoramento de direitos humanos e apoio a grupos locais em diversos países. E a Stonewall do Reino Unido, que foi nomeada em homenagem à revolta de Stonewall estadunidense. Ela é uma das principais organizações de direitos LGBTs na Europa. Fundada em 89, a organização trabalha para garantir a igualdade legal e social das pessoas LGBTs no Reino Unido através de campanhas educativas, apoio a políticas inclusivas e combate à discriminação em todas as esferas da sociedade. Na América Latina, onde a luta por direitos LGBTs é muitas vezes marcada por desafios específicos, 3 organizações são especialmente notáveis. O Movimento de Integração e Libertação Homossexual do Chile, que foi fundado em 91, é um dos grupos mais ativos na promoção de direitos LGBTs na América Latina. A organização é conhecida por sua atuação em defesa da igualdade dos direitos, educação sobre questões de gênero e apoio legal a vítimas de discriminação e violência.
A BGLT, que é nossa, do Brasil, é a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, criada em 95, e uma das maiores redes de defesa dos direitos LGBTQIAPN+, na América Latina. A BGLT desempenha um papel importante na promoção de políticas públicas inclusivas, combate à discriminação e suporte às organizações em todo o Brasil. E ainda temos a UNA Brasil, uma chegada nossa, a União Nacional LGBT, fundada em 2015 na cidade de São Paulo. É composta por mulheres e homens lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais de todo o território brasileiro. Representa a população LGBTQIAPN+, e a população em geral, em um novo modelo de sociedade solidária, equânime, igualitária e livre de opressões, a sociedade socialista. No continente africano, onde desafios legais e sociais enfrentados por esta população são intensos, duas organizações têm se destacado. A Alt-Right Namíbia, fundada em 2010, é uma das principais vozes na luta contra a criminalização e discriminação da população LGBT na Namíbia. Ela trabalha para promover a aceitação social e proteger os direitos humanos das pessoas LGBTs através de campanhas de conscientização, advocacia legal e apoio à saúde. E a CAL, que é a Colisão de Lésbicas Africanas, que foi estabelecida em 2003. É uma rede pan-africana que luta pelos direitos das lésbicas e mulheres queer em todo o continente. A organização tem como foco a advocacia política, a promoção dos direitos humanos e o fortalecimento dos movimentos de diversidade em diversos países africanos, combatendo tanto a opressão patriarcal quanto as legislações discriminatórias. Na Ásia, um continente marcado por vasta diversidade cultural e política, as organizações LGBTQIAPN+, trabalham em contextos desafiadores, onde a discriminação pode ser tanto legal quanto social, e aqui vamos destacar 3 delas. A Ness Foundation, da Índia, que foi fundada em 94 e é uma das organizações LGBTQIAPN+, mais importantes da Índia, começou como uma organização de combate ao HIV, o vírus da AIDS, mas expandiu suas atividades para incluir a defesa dos direitos LGBTs. A Nas Foundation desempenhou um papel crucial na histórica decisão de 2018 da Suprema Corte da Índia, que descriminalizou a homossexualidade no país, revogando a seção 377 do Código Penal indiano. A Pink Dot, de Singapura, é uma das campanhas LGBTs mais visíveis e importantes de Singapura. Desde 2009, organiza anualmente um evento de apoio à liberdade, de amor e expressão para a comunidade LGBTQIAPN+, na cidade. Apesar das restrições legais e políticas do país que mantêm leis contra a homossexualidade, o evento tem conseguido atrair crescente atenção e apoio, tanto local quanto internacional. E a Taiwan Tongs Hotline Association, de Taiwan, que foi estabelecida em 98 e é a maior e mais antiga organização LGBT do país. A organização oferece serviços de apoio, educação e advocacia. Taiwan se destacou como o primeiro país da Ásia a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo lá em 2019, em parte graças ao trabalho incansável de grupos como esta organização. Chegamos então à Oceania, onde as organizações têm desempenhado papéis significativos na promoção da igualdade dos direitos, especialmente em países como Austrália e Nova Zelândia. São 3 as mais destacadas. A AME, da Austrália, a principal organização entre as que lutam pela legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo naquele país, uma vitória alcançada em 2017 após um plebiscito nacional. Além da sua atuação em prol do casamento igualitário, a AME continua a advogar por questões LGBTs mais amplas, incluindo a luta contra a discriminação e a promoção da igualdade de direitos. A Rainbow Youth, da Nova Zelândia, que foi fundada em 89 e apoia jovens LGBTs no país. A organização oferece serviços de apoio, educação e defesa de direitos, buscando criar um ambiente mais inclusivo e seguro para jovens em escolas, locais de trabalho e na sociedade em geral. A Pride Fiji, ou só Fiji, é uma das poucas organizações que defendem os direitos LGBTs nas Ilhas do Pacífico. Um país onde a homossexualidade só foi descriminalizada em 2010, a organização trabalha para aumentar a conscientização sobre as questões LGBTs e combater a discriminação, além de oferecer um suporte de segurança para indivíduos LGBTs em uma sociedade ainda profundamente conservadora. Por fim, o Oriente Médio, onde a organização LGBTQIAPN+, enfrenta obstáculos significativos, considerando
lembrando que muitos países da região possuem leis rigorosas contra a homossexualidade e outras formas de expressão da identidade de gênero. A repressão estatal e a opressão social tornam o ativismo aberto extremamente perigoso, levando as organizações a operarem na clandestinidade ou no exílio. Destacamos 3 delas. A Helen, do Líbano, que foi fundada em 2004 e a primeira organização LGBTQIAPN+, reconhecida no Oriente Médio, com sede no Líbano, um dos poucos países árabes onde as atividades LGBTs têm uma certa margem de tolerância. Luta contra a discriminação, fornece apoio social e legal e trabalha para mudar a percepção pública em relação a esta comunidade. A Ira Queer, do Iraque, uma organização que opera principalmente online, fornecendo recursos e apoios para a comunidade LGBT no Iraque e em países vizinhos. Fundada em 2015, a Ira Queer oferece educação sobre direitos humanos, segurança e saúde, além de documentar abusos e violências contra esta população na região. E a Arab Foundation for Freedom and Equality, cuja sigla é a AFE, ela abrange o Oriente Médio e Norte da África. Embora não seja exclusivamente uma organização LGBT, a AFE promove ativamente os direitos LGBTs através de programas de capacitação, defesa de políticas e apoio a ativistas locais. As organizações LGBTs na Ásia, Oceania e Oriente Médio enfrentam desafios específicos e contextuais, muitas vezes operando em ambientes legais e sociais muito adversos. No entanto, essas organizações continuam a lutar pela igualdade e pelo reconhecimento, oferecendo apoio essencial para suas comunidades e promovendo mudanças sociais e legais. A resiliência e criatividade dessas organizações são um testemunho da força do movimento LGBT global. Vamos falar sobre o Brasil agora? Pode até tocar o rajadão pra gente despertar. Levanta a mão pro alto e sente o rajadão. Nós sabemos que a maior legislação vigente em nosso país hoje é a Constituição de 1988. Ela foi promulgada após o fim da ditadura militar e é conhecida por ser um marco na garantia de direitos e liberdades no Brasil. No entanto, no que diz respeito à população LGBTQIAPN+, essa Carta Magna não ofereceu inicialmente proteção ou um reconhecimento explícito. Os direitos relacionados à orientação sexual e identidade de gênero foram negligenciados, refletindo um contexto social e conservador da época também. Durante muitos anos, a população LGBT foi deixada à margem da legalidade constitucional, enfrentando discriminação e sem proteção adequada do Estado. Contudo, ao longo das décadas seguintes, a interpretação da Constituição passou por mudanças significativas, impulsionadas por decisões judiciais que começaram a preencher as lacunas deixadas pelo legislador original. O Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, o STF, desempenhou um papel crucial na ampliação dos direitos LGBTs no Brasil, reinterpretando as garantias constitucionais à luz dos princípios da igualdade e da dignidade humana. Um dos avanços mais significativos foi o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo, alcançado em 2011, quando o STF decidiu, por unanimidade, que casais homoafetivos tinham direito ao reconhecimento legal de suas uniões. Essa decisão foi um marco que abriu caminho para a legalização do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, oficializado em 2013 pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. A partir desse momento, cartórios de todo o país foram obrigados a realizar casamentos entre pessoas do mesmo sexo, garantindo a esses casais os mesmos direitos dos casais heterossexuais, como herança, pensão e inclusão nos planos de saúde. E outro avanço crucial foi a decisão do STF em 2019, agora há pouco, que equiparou a LGBTfobia ao crime de racismo. Com base na Lei de Racismo, a Lei 7.716 de 1989, a Corte determinou que a discriminação e violência contra pessoas LGBTs deveria ser punida da mesma forma que os crimes raciais. Essa decisão foi uma resposta à omissão do Congresso Nacional em legislar sobre o tema e representou uma importante ferramenta jurídica na luta contra a discriminação e a violência sofridas pela população LGBTQIAPN+, no Brasil. Em 2018, a STF também garantiu às pessoas trans o direito de retificar o nome e gênero em seus documentos oficiais sem a necessidade de cirurgia de redesignação sexual ou laudos médicos e psicológicos.
Essa decisão representou um avanço significativo no reconhecimento da identidade de gênero, proporcionando maior dignidade e respeito à autodeterminação das pessoas trans. Com isso, o processo de mudança de nome e gênero nos registros civis foi simplificado, reduzindo burocracias e obstáculos que historicamente impediam muitas pessoas trans de obter documentos que refletissem sua identidade de gênero. A possibilidade de adoção por casais do mesmo sexo também foi uma conquista importante para a comunidade LGBT no Brasil. Ainda que a legislação brasileira sobre adoção não faça a distinção quanto à orientação sexual dos adotantes, foi necessário que o judiciário intervisse para assegurar esse direito. A partir de 2010, decisões judiciais começaram a reconhecer o direito de casais homoafetivos à adoção conjunta, e essa prática foi se consolidando ao longo dos anos. Hoje, casais LGBT têm o direito de adotar e formar famílias, com todos os direitos e deveres que acompanham a parentalidade. As conquistas dos últimos 10 anos para a população LGBT no Brasil representam avanços significativos na busca por igualdade e respeito. No entanto, a luta por direitos plenos e pela eliminação da discriminação e violência continua sendo uma necessidade urgente, exigindo vigilância constante e engajamento da sociedade como um todo. Isso aqui foi uma explosão de informações, né? Mas calma, que agora é hora de pegar tudo isso e refletir sobre tudo que aprendemos. Por tudo que vimos, podemos dizer que a população LGBT no Brasil e no mundo continua enfrentando desafios significativos que vão desde a violência, a discriminação e até a falta de políticas públicas eficazes que garantam os direitos e proteção. No Brasil, apesar das conquistas legais, como o casamento igualitário e a criminalização da LGBTfobia, a comunidade ainda lida com altos índices de violência, especialmente contra pessoas trans e negras. Globalmente, muitos países mantêm legislações repressivas que criminalizam a existência de LGBTQIAPN+, tornando a luta por direitos uma questão de sobrevivência em várias regiões. Nesse contexto, a interseccionalidade, como vimos lá na Revolução de Stonewall, emerge como um conceito fundamental, pois reconhece que as opressões são múltiplas e interligadas, exigindo uma abordagem que considere diferentes camadas da discriminação que uma pessoa pode enfrentar, seja por sua raça, classe, gênero ou orientação sexual. A luta por direitos LGBTs deve ser vista como uma parte integrante da luta por uma sociedade mais justa e igualitária. Os avanços dos direitos dessa comunidade não podem estar desconectados da busca por uma justiça social em outras áreas, como a luta contra o racismo, o machismo e a desigualdade econômica. A interseccionalidade nos lembra que a opressão é um sistema complexo e que a verdadeira libertação só pode ser alcançada quando todos os aspectos dessas opressões foram confrontados. Portanto, a luta LGBT não apenas desafia as normas de gênero e sexualidade, mas também questiona as estruturas de poder que perpetuam a desigualdade e a injustiça em todas as esferas da sociedade. A solidariedade entre movimentos sociais é essencial para a continuidade e fortalecimento da luta pelos direitos das diversidades. A organização coletiva, que une diversos grupos em torno de objetivos comuns, é uma poderosa ferramenta para enfrentar os desafios estruturais e avançar em novas conquistas. É vital que os movimentos sociais reconheçam as intersecções das lutas, apoiando-se mutuamente para criar uma frente unida contra a opressão e a discriminação em todas as formas. Esse é um chamado à ação, para que todos continuem lutando pelos direitos já conquistados e avancem em novas frentes, especialmente em contextos onde esses direitos são ameaçados. A luta por uma sociedade mais inclusiva e igualitária depende do engajamento contínuo de cada indivíduo e da força coletiva dos movimentos sociais. Somente através da persistência, do diálogo e da ação conjunta será possível construir um futuro onde todas as pessoas possam conviver com dignidade, respeito e liberdade. É isso! Vamos construir novas revoluções em todos os cantos, inclusive nos bares. Até a próxima!